A primeira leitura do livro de Isaías nos fala do servo de Yahvé. E essa leitura nos convida a termos essa atitude de discípulos, de sermos dóceis a Deus, ao nosso Mestre. E tem uma frase forte nessa primeira leitura que diz: o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso eu não me deixei abater o ânimo. Sei que eu não sairei humilhado, eu sei que eu não sairei derrotado de toda essa situação de prova que vi. É um convite, já pensando também no que viria depois, que nós lemos no Evangelho, é um convite a acolher e abraçar a cruz. Muitas vezes nós não colhemos a graça contida nos desafios da vida, porque simplesmente nós não os aceitamos, gastando todas as nossas forças na luta para fugir das nossas cruzes. E aí não sobra força para reagir, aos desafios da cruz mesmo. Toda a minha força eu gasto para rejeitar a cruz. O Salmo contém esse grito tão forte que foi o mesmo grito de Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E alguns exegetas dizem que Jesus estava na cruz rezando esse salmo. Segunda leitura, São Paulo dirá que Cristo foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Mais uma vez, muitas vezes, nós não vivemos o segundo momento, que é o momento da exaltação, porque não aceitamos passar pelo primeiro, que é o de ser obediente, abraçando a nossa cruz. No Evangelho a gente vai tendo um elenco, uma lista de traição, de maltratamento, de julgamento armado, humilhações. Tudo que podem aprontar com Jesus apronta. Qual é a resposta dele? Diante de Judas que o trai, um gesto de predileção. Porque alguns estudiosos dizem que Jesus disse: vocês reconhecerão aquele que vai me trair, será aquele que eu molhar, um pedaço de pão dele no meu cálice. Isso era um gesto de predileção. Então Jesus manifesta diante daquele que o trai um gesto de predileção. E quando Judas chega com a cambada lá que quer prender Jesus o chama de amigo. Aquilo deve ter desarmado completamente aquele homem. Jesus o chama de amigo. Também no momento em que Jesus já está entrando, já está no auge da sua paixão, o que ele faz? Ele nos dá a Eucaristia. Tendo amado aqueles que Deus lhe deu, amou-os até o fim. No Getsemane ele não pode contar com os seus amigos. Ele pede: fiquem aqui comigo, eu preciso de vocês. E eles dormem. E diante daquela situação de abandono, o que é que Jesus diz? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, senão a tua vontade. O único consolo, Jesus só é bem tratado depois da morte. José de Arimateia cuida do corpo dele, aquelas mulheres que o acompanharam, suas discípulas, estavam ali presentes, foram as únicas que não o abandonaram. Mas algum ensinamento a mais que a gente pode tirar de tudo isso? São muitos, mas nós não podemos fazer uma reflexão demasiado longa. Tem uma coisa que se repete sempre no Evangelho de Mateus: assim como está escrito. Parece que Jesus está assim, como que seguindo um plano muito bem traçado.
Mas aí a gente pode se perguntar, quer dizer então que tudo aquilo que aconteceu de mal com ele era a vontade de Deus? Era o plano de Deus para ele? Não. O plano de Deus não era o que aconteceu de mal com ele. O plano de Deus era a resposta que ele deu ao mal. E isso também vale para nós. Não é que a vontade de Deus ou o plano de Deus para nós é que aconteça uma série de desgraças na nossa vida. Mas faz parte sim do plano de Deus essa relação de discipulado conosco, de formação conosco, de pai para filho conosco, onde ele nos ensina a dar a melhor resposta diante dos desafios. Né? E nós precisamos aprender a viver as nossas provações no Pai e com o Pai. Toda história pode se tornar história de salvação. Pode se tornar uma ocasião de amar e um lugar de manifestação do amor de Deus. Tudo pode ser assumido pela fé, pelo amor. E nós podemos viver a tribulação como filhos. Como é que nós escolhemos viver? Como é que nós queremos dar uma resposta a Deus diante de tudo da nossa vida? Nós queremos dar uma resposta como filhos que confiam no Pai ou como desesperados? Então não é que faz parte do plano de Deus o mal. Mas faz parte do plano de Deus nos formar para reagir diante do mal. Nós vimos como Jesus reagiu no Evangelho. O silêncio, a suportação, o amor. Diante daqueles que o maltratavam, ele respondia com amor. E ele fez com que aquela história de desgraça se tornasse uma história de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.